do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Queremos desejar as boas-vindas a todos os irmãos nesse nosso culto de cura e libertação. Amém? Encontra aí a sua Bíblia em Êxodos. Êxodos, capítulo de número 2, versículo de número 23. Êxodos 2, 23. Quem encontrou me dá um sinal dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão ou da escravatura e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Amém? Vamos repetir apenas o versículo 23. Diga assim comigo. E aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da escravatura e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela sua graça, obrigado pela sua palavra e obrigado, Deus, por mais um dia de jejum e oração que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Deus, o teu povo, guarda, Pai, a sua igreja. Te agradecemos pelo teu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Deus, pelo seu carinho e pelo seu cuidado na nossa vida. Abençoa e guarda a tua igreja e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite, dando glórias a Deus. Queridos, hoje é o nosso culto de cura e libertação. Assim nós denominamos aqui na igreja, porque oramos pelo assunto de libertação e cura de forma específica. E hoje eu quero falando vivendo livre em 2021. Amém? Vivendo livre em 2021. Queridos, quando olhamos o texto de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, nós percebemos uma sequência do povo reclamando diante de Deus, buscando o favor de Deus para serem livres de uma escravatura que num período de 400 anos o povo viveu escravo no Egito. Mas é interessante olhar também para esse texto, como e quando se inicia o processo de libertação. Há um momento que a libertação acontece na nossa vida. Há um momento que a libertação acontece na vida de uma nação ou de qualquer pessoa. A libertação ela começa na nossa vida, quando nós mudamos a nossa mentalidade. Por enquanto pensarmos como escravo, nós jamais seremos livres. A primeira coisa a ser livre não é as nossas mãos, não é os nossos pés, não é se estamos trancados em uma cela é que seremos livres. Amado, a primeira coisa que precisa ser liberta é a nossa mente. Libertação da mente. Por isso Paulo, quando fala sobre o ataque do diabo, ele fala, mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandece a luz do evangelho. Então às vezes Satanás, ele prende a nossa mente, ele prende os nossos sentidos para ele controlar a nossa vida. Porque, amado, quem controla a tua mente, controla o teu corpo. Quem controla a tua mente, controla as tuas finanças. Quem controla a tua mente, controla as tuas emoções e os teus sentimentos. Por isso, se a minha mente foi levada cativa à obediência de Cristo, a minha mente estará sendo controlada por Jesus e pelo seu Espírito Santo. Paulo vai dizer que muitos têm a mente cauterizadas, a mente controlada por Satanás.
Hoje eu estava preparando essa mensagem, eu me deparei com uma imagem da internet e eu achei interessante, que se encaixa muito bem com isso que eu quero falar. Tem aí, Stefano? Tem? Pode encontrar aí? Então depois que você encontrar me avisa. Amado, o nosso maior problema é mental. E o diabo quer controlar as nossas emoções. O diabo, ele nos controla através do controle que ele tem na nossa mente. No texto que nós lemos, Israel está escravo 400 anos. Repita comigo, 400 anos. E durante 400 anos ninguém foi livre, ninguém foi liberto. E a questão que me fiz nesse texto é: por que que eles suportaram 400 anos de escravatura e não fizeram nada? E quando nós lemos Êxodos capítulo 2, no versículo 23 e 24, a Bíblia vai dizer que eles clamaram a Deus. E quando eles clamam, automaticamente Deus escuta o clamor e procura um Moisés. Porque toda vez que alguém cansar da escravatura do diabo, Deus vai levantar um libertador espiritual para libertar a alma dessa pessoa. Por enquanto você não clama, por enquanto você não grita, por enquanto você não geme, não tem libertação para a tua alma. Então, olhando para esse texto, o povo está 400 anos preso. Isso. Essas duas imagens chamaram a minha atenção. E eu estava assim com elas abertas no meu telefone. E o Jássio e o Joel, quando viram essa imagem, falaram: papá, o elefante com essa pata toda, essas correntes bem pequenas travaram ele. E aí o Joel olhou e disse: eu não acredito que um cavalo parou por causa de uma cadeira. Eu falei: é isso, filho, que muitos não entenderam como você entendeu. Porque tem coisas que nos prendem, nós temos poder sobre elas. O que é uma cadeira plástica para um cavalo? O que é um pedaço de corrente dessas para um elefante? Amado, tem gente que até hoje está presa porque ainda não entendeu o poder que tem. Tem gente que ainda estão a lhes cuspir nos quimbanda porque não entendeu o poder da oração. Porque, amado, quando você começa a orar, você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, não vai economizar humilhação, porque lá humilham e vocês sabem. Mas a nossa ignorância, a falta de uma libertação na nossa mente, nos faz refém de Satanás. Alguém está comigo? Diz amém. Então, durante 430 anos, Israel está preso. 430 anos, Israel está acorrentada. 430 anos, eles comem como escravo, eles dormem como escravo, eles vestem-se como escravo, eles têm comportamento de escravo. O emprego que eles conseguiram era emprego de escravo. E você percebe que 400 anos, passou 50 anos, ninguém clamou. Passou 100 anos, ninguém clamou. Passou 150 anos, ninguém clamou. Passou 300 anos de prisão e ninguém clamou. Até que chega uma outra geração. Até que uma outra geração, da geração de Moisés e os outros, percebem a situação, lembram-se da aliança, e a Bíblia diz que eles chegam diante de Deus e começam a clamar. Com isso, o que eu entendo, querido? Que as nossas prisões, as correntes que nos prendem, elas são mais mentais, culturais, espirituais e poucas vezes físicas. Nós estamos mais presos. Amado, tem preso que agora está na comarca, mas está mais livre do que muitos que estão aqui. Eu vou repetir. Existem pessoas que agora que eu prego estão nas cadeias, estão nas unidades policiais, presas, mas estão mais livres espiritualmente, que você poderia hoje chutar e levantar-se e dizer: 2021 sem prisões, 2021 livre, 2021 liberto. Porque, amado, você pode viver esse ano como uma pessoa livre. Deus pode lhe dar condições
condições para você caminhar em liberdade e andar de fé em fé até atingir a estatura de varão perfeito. Se alguém está comigo, diz amém. Amados, tem algo que acontece com o ser humano. Amado, o ser humano, Deus lhe deu uma capacidade que, se ela for bem usada, ela nos fará bem. Mas se você usar mal, só te gerará frustrações. Qual capacidade, pastor? Capacidade de adaptação. Adaptabilidade. O ser humano se acostuma, verdade ou mentira? Amado, quando eu saí do Lubango e fui viver no Namibe, a primeira coisa que nos incomodava era o cheiro de peixe. Parece que toda a cidade para nós cheirava o quê? Peixe seco. Aí, pode tirar a imagem, pastor. Aí 3 meses depois, nós já não sentíamos mais o cheiro de peixe. A água que vinha da torneira era salgada e nós reclamávamos. 3 meses depois, a água já não nos incomodava mais. Adaptabilidade. A outra coisa, o calor. Quando faltava luz, os meus filhos não conseguiam dormir de tanto calor. E às vezes eu e a minha esposa, com um prato, uma tampa, soprávamos eles a noite inteira, só para eles dormirem. Mas depois chegou um tempo, adaptabilidade. A luz vai, a gente desmaia. A luz vem, a gente dorme. Porque a adaptação. Só que tem outra coisa, irmão Batista, que também nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos fácil ao sofrimento. Tem gente que se acostuma a sofrer. Tem gente que se acostuma a comer mal, a dormir mal e até a ser humilhado. Tem famílias que já se acostumaram com a doença. E tem gente que às vezes me procura e diz assim: pastor, é uma doença de família. Como é que a doença é de família? A tua família criou uma doença? Porque olha, como deu no pai, deu na mãe e deu nos irmãos, quando chega até você, você diz: não era só, pastor, é de família, costume. Porque, amado, é perigoso. O povo está escravo no Egito. Só que essa escravatura lhes dá como é que eu chamo? Um conforto aparente. Porque o diabo nos escraviza, nos prende, mas não nos dá pau todos os dias. Tem dias que ele solta a corda e nós parece que estamos livres, mas ele lá sabe que não está. É o cavalo da imagem. Ele tem corda, ele pode andar até um certo limite, mas depois talvez na cabeça dele a corda vai me puxar. Amado, eu assisti uma experiência, está lá no YouTube, que foi feita com macacos. Colocaram o macaco numa grade de ferro e davam choques. Toda vez que ele se encostava na grade da direita, apanhava choque e tirava a mão. Quando ele vai na grade da frente, apanha choque. Na outra grade, apanha choque. E aí ele se limita a ficar no meio e ele não toca em nenhuma grade. E começaram a dar choque na grade onde ele estava. No princípio ele pulava em todo lugar, apanhava choque. Só que depois o macaco começou a se acostumar com o choque. E o choque continuou, ele só fazia pequenos, levantava de leve as pernas e continuou na gaiola. Porque é tipo assim, tudo dá choque e é mesmo assim. É você olhar para uma situação da tua vida e dizer: é mesmo assim, eu não sou o único que sofre. Então Israel está há 430 anos. E a Bíblia diz que o povo clamou. E aconteceu que depois de muitos dias, muitos anos que morreu o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravatura ou servidão e clamaram. Amado, toda libertação começa com um clamor, um grito de socorro, um grito de ajuda. É quando você liga para alguém: não aguento mais. Eles estão 400 anos e 400 anos ninguém clamou. Depois que o grupo se levanta, 3,5 milhões de hebreus se levantam para orar. A Bíblia diz que eles clamaram. E a
a Bíblia diz: e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua escravidão. Outra coisa que eu aprendo aqui: eles não só clamaram, eles tinham foco no clamor. Cansamos da escravidão, cansamos da escravidão. Nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência de Isaac, nós somos descendência de Jacó. O Senhor prometeu que seríamos reis, mas agora somos escravos. Aí Deus no céu começou a empreender um processo de restauração do povo, porque alguém se levantou e começou a clamar. Amado, na tua família jamais haverá libertação se você sentar num canto e se acostumar. Por isso o tema da minha mensagem é vivendo livre em 2021. Amado, como é que eu me torno uma pessoa livre de verdade? Como é que a libertação chega na minha vida verdadeiramente? Primeira coisa que nós precisamos entender, primeira coisa, anota aí se você quiser: jamais se acostume com a escravatura, mesmo que exista nela alguns momentos de prazer. Amado, quando você vê os mundanos a rirem aí nas festas, parece que eles estão mais felizes do que nós. Só que a alegria deles acaba quando a música acaba. A alegria deles acaba quando a festa acaba. Se você vê pessoas que para chegar aonde chegaram tiveram que trapacear, tiveram que matar, tiveram que destruir a vida de outras pessoas para se promover na vida, a alegria deles é momentânea, até que eles entram no quarto e os travesseiros não os deixam dormir. A consciência deles pesa tanto que não os deixa dormir, até que os demônios à noite apareçam e começam a cobrar dessas pessoas. Então a primeira coisa para você se ver livre é jamais se acostume com a escravatura. Jamais se acostume com as pessoas que te escravizam, embora que de vez em quando eles te dão cebola, pepino, alguma roupinha de escravo e um quarto de escravo. Porque, baixo fundo, porque Israel, queridos, eles tinham casas no Egito. Tinham ou não tinham? 400 anos? Tinham ou não tinham? Tinham. Eles trabalhavam como escravo, mas comiam, irmãos? Comiam. De vez em quando tinha peixe do rio Nilo. Eles estavam nu ou vestido? Vestido. Mas eram o quê? Escravo. Porque tem gente que está a te usar como escravo, mas para você se distrair da escravatura, te dá roupa, te dá casa, te dá um empregozinho, só para controlar a tua vida. Como eu falei que quando você usa mal a capacidade de adaptabilidade, você vai se adaptando, vai se amoldando nessas circunstâncias, e você não consegue dar um grito que te livre daquilo. Por isso, amado, aquilo que você entende pela palavra que é escravidão, você tem que tirar da tua vida. Paulo vai dizer que nós não fomos chamados para a escravatura, mas fomos chamados para a liberdade. Pedro, em 2 de Pedro 2,19 vai dizer: aquele que do qual é vencido, do tal se torna servo, do tal se torna escravo. Ou seja, aquilo que me vence me escraviza, aquilo que me vence me domina, aquilo que tem poder sobre a minha vida, aquilo me aprisiona. Amado, o ser humano não foi criado para ser dominado nem por vícios e nem pelo outro homem. O ser humano foi colocado na terra para dominar e sujeitar a terra. E quando você está sendo dominado por alguma coisa, você está fora do propósito. Fala para o irmão que está ao seu lado: você foi chamado, você foi gerado para dominar. Não deixe a prostituição, o álcool, o tabagismo, a bruxaria, a tradição, a cultura dominar a tua vida. Fala: você é livre. Nós somos livres. Na cruz do Calvário você é livre. Amém? Amado, a escravatura se acostuma, se acomoda. Por isso o primeiro item para
para você vencer a escravidão nesse ano, amado, não se acostume. Não se acostume. Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque tem gente que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, cadê os irmãos com o som da Gabriela? Nasci aqui, vou morrer aqui. Nasci assim, vou morrer assim. Mas amado, isso não é verdade, isso é só hipocrisia. Porque todos aqui nasceram nu e não quiseram continuar nu, vestiram. Isso é uma prova que você já nasce com desejo de mudança. Isso é um dispositivo que Deus colocou em nós. Logo que você nasce, você precisa começar a buscar coisas novas. Porque quando você não busca coisas novas, você não cresce, você não evolui, você fica parado, igual a estátua da mulher de Ló. Mas nessa noite eu lhe digo, querido, não se acostume nessa situação. Ah, pastor, se eu lhe deixar, quem paga fal? Mas é marido alheio, deixa. Porque na faculdade todos que te veem lá dentro dizem: você é livre. Mas quando você sai, você tem que beijar o avô, tem que se humilhar no velho para ele pagar as tuas contas. Então você não é livre. Fala para o irmão da seu lado: eu preciso largar algumas coisas. Não fala: eu preciso sair de alguns lugares que eu pensava que era livre. Afinal, a escravatura, diga, tinha cara de liberdade, mas afinal é presídio. Fala: hoje mesmo eu estou assim. Quem está comigo nessa noite? Quem vai sair em nome de Jesus? Eles estão lá no Egito, 400 anos. Tem uma terra que foi oferecida, mas é trabalho de escravo, é casa de escravo, é almoço de escravo, é matar bicho de escravo, é jantar de escravo. A roupa deles, talvez a fábrica que produzia era moda escravo. Que eles estão lá porque estão acostumados. É normal. Versículo 24, me dá aí por favor. De Êxodo 2. É o que vai dizer: essa é a primeira coisa que você precisa entender para viver como uma pessoa livre. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O povo cansou da escravatura e o povo orou a Deus. E Deus, quando viu quem estava a orar, era o povo da aliança. E a minha pergunta quando li esse texto foi: eles estavam escravos quantos anos? 400 anos. Deus não viu isso aqui? 400 anos Deus não viu Abraão, Isaac e Jacó sendo oprimido como escravo? Por que Deus não se incomodou? Por que Deus não desceu mandando fogo no Egito? Porque, amado, quando a tua escravatura não te incomoda, também não incomoda a Deus. O que chama a atenção a Deus não são os teus sofrimentos, é o teu clamor. O que chama a atenção a Deus, repito, não é a tua cara feia, é o teu clamor. Porque o povo estava lá 400 anos com cara feia, até que eles abriram a boca, e a Bíblia Deus vai dizer: e ouviu Deus o gemido e lembrou-se. Porque quando eu oro, Deus se lembra. Quando eu clamo, Deus se lembra. Amado, não é cara feia, é clamor. Não é cara de pena, é clamor. Porque nós africanos, parece às vezes temos esse dom de olhar para a Europa, para a Ásia, para a América com cara feia, para ver se tenham pena de nós. Às vezes eu paro no trânsito, é uma mania de todos que pedem esmola. Mano, pega fome, mano. Ele não está doente, não está sentindo nenhuma dor, mas para você ajudá-lo, ele entorta a cara. E isso não chama a atenção de Deus. Chorar à noite no quarto e não clamar não chama a atenção de Deus.
Deus vai começar a se mover na tua vida, nessa igreja, quando nós dobrar o joelho e dizer basta. Deus vai entrar com providência na tua família, quando vocês começarem a acordar e dizer: esse espírito do avô não pode falar mais aqui, esse espírito da tia não pode falar mais aqui. Deus vai se manifestar na tua família, quando você dizer assim: tá bom, que foi adúltero é o avô, que foi adúltero é o pai, mas na minha vida o espírito de adultério não vai passar. Amado, tem coisas que você precisa se posicionar. Davi falou para Golias, eu imagino aqui: oi, tá bom, os filisteus já vêm abusando com Israel há muito tempo, mas Golias, na minha geração você não mexe com Israel, no meu tempo você não mexe com Israel. Amado, Deus está contando nesse ano com uma geração que vai se levantar para parar todos os movimentos do diabo. Se alguém está vivo, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, eu quero liberdade. Onde é que está o grito de liberdade? Eu quero liberdade. Em quem você está buscando socorro para a liberdade? Porque, amado, tem que dizer que eu sei. E libertação é uma coisa, não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Tem pai que pega o filho, já arrastaram filhos até aqui para eu orar, para ser meu amigo, para eu aconselhar. Ele anda comigo 2 vezes, me procura 1, 2 vezes, depois desaparece, porque não é ele que quer. Libertação tem que começar, a pessoa tem que entender, como sempre disse o pastor Gomes desde que eu conheci: quem está doente não reconhece que está doente, nunca vai ser curado. Porque o processo de cura começa quando eu entendo que eu sou enfermo e preciso de cura. Todos que você vê no hospital aceitaram a doença deles. Por enquanto você não aceitar a tua doença, que é prostituição, a tua doença que é adultério, a tua doença que são espíritos familiares que te usam como cavalo, como escudo, você vai continuar escravo. Você tem que olhar para você e dizer assim: tô mal mesmo, já? Se eu continuar assim vou para o inferno. Quando você dizer isso, Deus lá do céu vai dizer: tá pronto, vai colocar um Moisés na tua vida para te guiar na terra prometida que Ele tem preparado. Quem clama, Deus levanta um líder. Quem clama, Deus vai lhe colocar num lugar de libertação. Por que eu não sou livre, pastor? Você não clama, você está gostando. Olha, pastor, até que é pecado, mas está dando lucro. Só que você está pagando caro para manter essa pose. Você está pagando caro para continuar a andar com esse carro. Você está pagando caro para continuar naquele cargo. Você está pagando caro para continuar com esses sapatos, essas viagens para fora do país. Você está pagando caro. Hoje as prostitutas estão se assumindo nas redes sociais. Estão a mostrar os euros, os dólares, e dizem: bebê, eu ando com fulano, bebê, já dormi com fulano, bebê. Olha aqui o dinheiro, olha. Só que você só está vendo aqueles dólares. Só que elas não mostram os sofrimentos de ser abusada, ser usada igual instrumento, ser usada igual coisa. Então você tem que entender, querido, quem está usando você financeiramente, quem está usando você sentimentalmente, quem está usando você espiritualmente. Porque a pior coisa na terra é quando as pessoas deixam de usar coisas e passam a usar pessoas. A Bíblia não nos manda a usar pessoas. A Bíblia nos manda a amar as pessoas e a usar as coisas. Escravatura usa pessoas. E o diabo escraviza famílias. Tem famílias que dependem de espíritos para falar, para dirigir. Estão à espera do avô que vai vir falar. Tem famílias que dependem de finanças de pecado. Tem moças que estão na faculdade para se manter em trocar os iPhones. Só que, amado, se você entra nessa moda, a moda é maluca. Eu sempre digo que a moda não tem juízo. Se você seguir a moda, você vai ficar igual um louco. Vai ficar andando assim. Porque a moda é assim. O primeiro iPhone que saiu, qual é? Fala aí. O 4?
Esse é o primeiro, né, Pepe? Qual é? Fala aí você que é homem da tecnologia. Né? Sim, então fala aí, homem da tecnologia. Querido, hoje já tem um iPhone que agora? O 12. Você que tem um já é laranjinha. Mas quem tinha um iPhone, o meu é iPhone. Já nem me mete mais para tocar com música. Só para quem escutar, saber que é um iPhone que está a tocar. E esses dias eu ri da minha esposa, porque há um tempo atrás ela baixou essa música e o telefone dela tocava com música de iPhone quando você ia ver o Huawei. A moda trabalha nisso. Hoje todo mundo quer fechar as calças, mas uns anos atrás todo mundo queria abrir a calça. É ou não é? Hoje há um tempo atrás quem metia sapato grande ria. Hoje tem uma sapatilha ridícula. Eu juro que nunca vou calçar aquilo. Aquilo parece um caterpillar e o tope fica assim em frente. E você vê o cara que usa. Aquilo é coisa de louco mesmo. Mas é a moda. E a moda é maluca. Vai prestar mais. Se eles começarem já pensando no 13, no final desse ano, dezembro, então começa já a se vender para o 13. O cara queria I10, agora já tem o I20, depois vem o I30. Dormisse com o avô para ter o I10. Aí depois do avô te dormir e te usar, e agora você está dormindo com o outro para ter o I20. Você está entendendo o processo de escravidão, como ele começa? Por isso não se acostume com escravatura. A Bíblia diz: um abismo chama o outro abismo, um pecado chama um outro pecado, um vício traz um outro vício, uma mentira chama outra mentira. Mas como é que começa a mudança, pastor? Israel clamou, Israel gritou, Israel pediu socorro a Deus. Outro princípio para viver livre em 2021: não guie o seu futuro olhando para o seu passado. Esse é o outro princípio fundamental. Não guie o teu futuro olhando para o seu passado. A maioria das pessoas não caminham porque o tempo todo olham para o passado de dor. Isso é uma característica, pastor Gomes, de pessoas que se acostumaram com a escravatura. Quando você é muito tempo escravo e você está num processo para a mudança e encontra um obstáculozinho na frente, a primeira coisa que você pensa não é depois daquele obstáculo, mas a mente de escravo te faz retornar rápido para o teu passado. Israel enfrentou várias humilhações, vários problemas no Egito, mas quando eles encontram um obstáculo chamado Mar Vermelho, Êxodo 14:10, a primeira coisa que eles pensaram é no Egito. Mostra aí, por favor. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Passa. E disseram a Moisés: não havia sepulcros aonde? Eles já estão no caminho da liberdade. Moisés está levando para a liberdade. O que eles pensam é sepulcro no Egito. Em vez de dizer: Moisés, e agora? Tem uma maneira que nós podemos usar para sair dessa situação. É logo no Egito. Porque quem se acostumou a ser escravo, ele não consegue pensar além da escravatura. Ele não consegue pensar além do sofrimento que teve. É você ver pessoa que hoje se deu bem na vida, cresceu com sofrimento, sofreu muito para crescer, hoje já se deu bem na vida, você lhe vê, tem medo de viver bem, porque vão lhe fetiçar. Eu cresci no meio, aquele era fetiço, aquele era mata-bicho. Você está de dia mesmo assim, vê a vizinha voar assim de vassoura, ela te cumprimenta: bom dia, vizinho, e passa. Amados, eles estão a caminho da liberdade, mas pensaram em ser sepultados no Egito. Isso é querer dizer assim: se nós nascemos escravos, por que é que não nos deixaram morrer escravos? Para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto,
por que nos fizeste isso? Fazendo-nos sair do Egito. Porque tem gente que você lhe ajuda a sair do problema, depois que você o livra e ele enfrenta o problema, ainda acha que a culpa é tua. Estou lembrando a história agora de um pastor, um grande conferencista. Ele foi numa cidade, e naquela cidade tinha 2 cegos mendigos. E a conferência foi tão fogo, que quando ele pregou, a história diz que aqueles 2 cegos naquele mesmo momento receberam a cura e passaram a ver. Depois que eles passaram a ver, no dia seguinte, depois do milagre, eles voltam na praça a pedir esmola e as pessoas não davam. Eles pedem e as pessoas não dão. E aí depois de 3, 4 ou 6 meses, aquele mesmo pastor voltou na mesma cidade para fazer a mesma cruzada. No final do culto, tem 2 moços lá embaixo do palanque: pastor, queremos falar com o senhor. Sim? O senhor não lembra de nós? Não lembro. Mas lembra da cruzada dos meses atrás? Lembro, sim. Nós os 2 éramos aqueles 2 cegos aí que o senhor nos curou. Uau, parabéns, como é que você está hoje? Não, está mal. Desde o dia que você orou por nós, você acredita que nunca mais nos deram nada? Por isso nós viemos aqui para você orar de novo e nós voltar a ficar o quê? Cego. Tem gente que já foi liberta. Mas quando o mar vermelho aparece, porque, amado, quando você estava acostumado com uma coisa e a fonte seca, Deus está dizendo para você assim: muda de nível, passa de nível, sai daí, Elias, e vai para Serepta, porque eu tenho ordenado alguém para que te sustente. Deus seca o ribeiro para você mudar de nível. Deus fecha algumas torneiras para dizer aqui, mas não, vai para outro lugar. Mas nós estamos tão acostumados com vida fácil. Só levantar a mão e receber. Só mostrar decote e receber. Porque para algumas é mais fácil ser humilhada e ter dinheiro do que suar e receber dinheiro com dignidade. O povo está a encontrar aqui, está a dizer: nós queríamos voltar para o Egito. Por quê? Queremos ir para o futuro, mas a nossa mente está presa no passado. Eu amo Paulo quando disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu amo quando Paulo diz assim: nada me separará do amor de Cristo, de Deus. E quando você lê Romanos, você vai perceber, ele vai falar: nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a angústia, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nenhuma outra criatura me poderá separar do amor de Deus. Mas tem uma coisa, pastor Gomes, que Paulo não falou. Ele falou: nem o presente, nem o porvir me separa. Por que ele não falou passado? Por que ele não falou: nem o meu passado, nem o meu presente, nem o meu futuro me separa? Amado, o nosso passado é terrível. Se você olhar muito para ele, amado, tem mais chance de voltar a beber quem um dia já bebeu. Tem mais chance de adulterar uma vez mais quem um dia já adulterou. Quem nunca fumou, amado, é muito mais difícil ele fumar do que quem já fumou. Porque, amado, tem mundos que você já entrou e depois que você sai dele, as marcas ficam, o buraco fica. É tipo furar uma madeira. Você pega uma madeira e fura com o prego. Depois você tira o prego, deixa buraco. Quando você fuma, você está deixando marca na tua alma. Porque nós estamos dentro do mundo e às vezes entramos em outros mundos. Prostituição é um mundo, alcoolismo é um mundo, bruxaria também é outro mundo. E são mundos que você vai entrando e você vai conhecendo. É tudo isso dentro do mundo. Por isso você tem que ter muito cuidado com o teu passado. Por isso Paulo está dizendo: e esquecendo-me. Ele está dizendo: eu prefiro esquecer o meu passado do que viver o tempo todo trazendo à memória o meu passado. E Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Depois peguei um motoqueiro que me tirou da obra até em casa. E quando eu falei, vai aonde? Rua 11. Sim, Rua 11. Rua dos Namorados. Aí começou a história. Mais velho. Eu vivi na Rua 11 em 1970. Vou te mostrar a casa onde eu vivia. Eram as poucas casas construídas que estavam aqui. Eu vivi nessa casa com meu tio, que era alfaiate de não sei aonde. Estava aqui, tinha casa de capim. Isso era capim, isso era capim, isso era capim, isso era capim. Eu falei, o pai hoje vive aonde? Lá onde o Judas perdeu a bota. Falou lá um cacá, não sei de onde, cá, não sei aonde e onde ele vive. E ele só veio me contando frustração. Tenho a minha carta de condução, tirei 90, mas até hoje estou aqui no Cupapata, coitado de mim, no passado, a guerra. Amado, todas as vezes que você traz um passado que não te ajuda, só te atrapalha. Amado, teu passado não tem nada novo para você. Quer experimentar coisas novas? Caminha. Você quer namorar uma moça? Fiquei a perguntar mais para ela. Se namoraste com quantos? Se beijavam como? Isso vai atrapalhar a vossa vida. Fala para ela o que você foi antes de me conhecer. Apaga. Vamos viver uma nova história. Amém? Tem gente aí me procura, quer me contar tudo que o pastor dele fez lá. Você quer ficar conosco? Esquece o que o teu pastor fez. Vamos viver uma nova história. Amém? Porque se eu aceitar você falar mal do teu ex-pastor aqui, amanhã quando você talvez sair daqui também vai falar mal de mim. Então eu não quero saber da tua história. Vamos viver uma nova história. E o Senhor vai nos dar graça em nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso, irmãos? Então perceba que o nosso passado só atrapalha. Nós precisamos caminhar para o nosso quê? O alvo. E todas as vezes que você olha para o passado, um louvor sai da tua boca, murmuração. Porque quando eles olharam para o passado, compararam com o presente e não estavam a ver o futuro, murmuraram. Porque nós vemos momento. Deus vê passado, presente e futuro. Você às vezes murmura contra Deus por causa do momento. Mas naquele exato momento você só estava a ver o mar fechado, mas Deus já estava a ver o mar aberto. E às vezes a nossa murmuração entristece a Deus. Por quê? Porque nós estamos a pensar que Ele não tem capacidade de fazer, quando lá na frente Ele já está resolvendo. Alguém está entendendo isso? E Ele já no outro lado já está resolvendo. Canaã já está preparado. O povo já espiou a terra. Eles já viram tudo. A bênção já está posta. Mas nós só estamos a olhar o momento. Amado, esqueça o teu passado. Se prepara para o novo de Deus. Eu repito isso nessa noite. Esqueça o teu passado e se prepara para o novo de Deus. E eu repito o que eu falei no princípio. Só vai experimentar o novo de Deus quem mudou a sua mentalidade. Porque Deus não vai trazer nada novo para alguém que só está pensando em coisas velhas. A outra coisa que você precisa entender para ter um ano novo, livre, é saber que no processo de libertação você vai ver vários milagres da parte de Deus ao teu favor. Quando Deus estiver a te libertar, Ele vai fazer sinais, Ele vai fazer maravilhas, Ele vai fazer milagres, só para dizer assim, não tem as batalhas que você vai enfrentar, porque esses milagres que eu estou fazendo é para amenizar a tua dor e você entender que eu sou o quê? Deus. Amado, o lugar onde Deus foi mais Deus. Sei que existe essa palavra. Aonde Deus mais fez milagres é no deserto. Não tem nenhum milagre na Bíblia ou história de milagres que se comparam às histórias de milagres que Deus realizou no deserto. Por quê, pastor? Porque no deserto Israel viu a poderosa mão de Deus, mas ainda assim murmurou, reclamou, duvidou, pensou em voltar. Por isso eu lhe digo, milagre não firma ninguém na fé. Não é milagre que nos firma, é a palavra, é compromisso com Deus. Porque tem gente que a quantidade de milagres que vê, muitas vezes é a quantidade de murmuração e desvio da presença. Ninguém viu água sair da pedra como eles viram. Ninguém viu maná cair do céu como eles viram. Ninguém viu as codornas pousarem para eles apanharem, comer como eles viram. Amado, andaram 40 anos a pé. O sapato não envelheceu. A roupa não envelheceu e nem
rasgou. A Bíblia vai dizer que Deus lhes lembrou que ninguém ficou doente durante 40 anos. Ninguém morreu doente no meio do deserto. Deus de dia, por causa do sol, trazia uma nuvem para lhes dar sombra. À noite, por causa do frio e das serpentes e escorpiões, trazia uma coluna de fogo para aquecer o povo e espantar serpentes e escorpiões. Mas o povo não viu isso. Toda vez que havia problema, tipo, não sou crente, tipo, Deus não me vê, até a fé é como, até a igreja é como, toda hora nos profetizar, toda hora nos orar, e eu vejo às vezes Deus querendo matar alguns aqui. Ainda tem crente besta que chega no Facebook e diz assim: era bom que o 2020 fosse apagado. Irmão, pela idade que eu tenho, eu acho que o melhor ano na minha vida foi 2020. Nunca andei tão perto da morte como o ano passado. O ano passado eu entendi o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amado, o ano passado, todos os dias você andou no vale. Você não morreu, você não pegou esse tal de Covid ou coronga, mas você está vivo. Sabe o que é que você devia fazer? Devia dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiga o seu santo nome. É tanto milagre, é tanta provisão, é tanto cuidado. Amado, eu nunca recebi tanta oferta de pessoas que eu não conheci como na fase de quarentena. É pessoa que não conhece, assistiu uma live minha, viu um vídeo meu curto. Pastor, tá onde? Me manda aí, me manda. Não faltou nada lá em casa. Rapaz, que Deus é esse que espera a corona para prover assim? Aí as pessoas falam: eu vou morrer. Eu saí de quarentena gordo, vocês sabem. Vou emagrecer agora. E não é vossas ofertas, não é, porque vocês não traziam. E eu nunca pedi. Não andei nu naquela fase. Sabe por quê? Provisão. Você está entendendo isso, irmão? Então aprenda isso em nome de Jesus. Em tempos de libertação, você vai ver milagres que você nem sequer um dia imaginou na tua vida. Amado, entra na estrada da libertação e deixa Deus agir. Deixa Deus efetuar os milagres dele em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. Amém. Você vai ver o Deus que manda na natureza. E para eu encerrar, para que o teu ano de 2021 seja livre, você viva em liberdade, aceita o líder que Deus deu para você. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe o que é que dificulta a reconstrução? Sabe o que é que dificulta a libertação? Sabe o que é que dificulta a salvação? Sabe o que é que dificulta a prosperidade? Sabe o que é que dificulta o nosso crescimento? É porque nós temos dificuldade de aceitar o líder que Deus nos deu. Moisés nasceu, Moisés cresceu, já estava na idade de 40 anos, quando ele saiu do palácio, pastora Leiliane, e foi ver os irmãos hebreus. Quando ele percebe um egípcio massacrando um hebreu, Moisés entra na briga e acode, e o egípcio se levanta contra Moisés, e Moisés sai, cai, sangra, morreu. Moisés, preocupado, olhou à direita, olhou à esquerda, não tem ninguém, cavou um buraco na areia, enterrou o egípcio. Ninguém viu, então não aconteceu. Outro dia ele volta, ele percebe que havia briga entre dois hebreus, irmãos, agora lutar, da mesma igreja. O irmão, pai do Senhor, está a lutar por quê? O outro irmão mais frustrado disse: está a se meter também na nossa confusão. Queres me matar igual matastes o egípcio? Moisés disse: sujou, descobriram. Moisés naquele dia mesmo à noite pegou as malas e fugiu. Porque aquele cara que lhe falou isso não aceitou que aquele era o libertador. Porque se ele entendesse que Moisés seria o libertador no futuro, eles não ficariam mais 40 anos lá. Você não entendeu o mistério?
Já está dormindo muito, por isso não entendeu. Vou repetir. Se eles entendessem que Moisés era o libertador, eles não ficariam mais, pastor Gomes, 40 anos preso. Porque quando ele acusa Moisés, Moisés foge. E Moisés fica 40 anos fora, pastando as ovelhas de Jetro. E eles ficam mais 40 anos escravos. Porque eles rejeitam o líder. Isso é uma qualidade nossa aqui, nossa. Isso é uma qualidade nossa. Rejeitar líder. E eu ontem fiquei com repulsa de um pastor até amigo que disse assim: não, aqui, não vou falar o país, mas é africano. Aqui nós dava muito valor aos estrangeiros. Chamavam Fernandinho, não sei o quê. Para dar show tem que trazer pregador de fora, Marco Feliciano e os outros. Mas nós optamos pelo nacional. Mas isso é conversa cultural atrasada. No reino não tem o nacional. Uma igreja está a ser estragada aí fora porque tem muitos a dizer nacional ou outra atrasado. Em Cristo não tem grego, não tem judeus. Cristo é tudo em todos. Porque, amado, você não está a aceitar a nacionalidade da pessoa, é a liderança da pessoa. Porque, amado, Deus traz o Moisés muitas vezes de longe para nos libertar. Amado, Sambalat, Tobias e Gesem, eles não aceitaram Neemias, mas os que aceitaram Neemias participaram da reconstrução e fizeram a diferença. Amado, tem gente aqui porque eu tenho 50, 70 anos. Quem é o pastor? Isaac Lufungula, quantos anos? Tem a idade do caçula da minha casa. Não, vai me falar o quê? Você pode ter experiência de 3, 4 mulheres. Você pode ter experiência de ir em todos os quimbanda. Você pode ter experiência que a bomba te passou aqui, os tiros te passaram aqui. Mas eu tenho experiência espiritual que a guerra não te trouxe. Eu tenho experiências espirituais que nenhum partido te deu. Isso tudo a gente aprende na palavra. Amado, por enquanto você não aceita o líder, você continua oprimido, você continua escravo. Israel rejeitou Moisés, que 40 anos depois Deus falou: Moisés, tá vendo aonde te rejeitaram? Volta lá. E é interessante, pastor Tony, a palavra do egípcio, do hebreu, que falou para Moisés: porventura queres te levantar como líder sobre nós? É que os nossos inimigos, quando nos olham, eles falam do nosso futuro porque eles estão a ver coisas em nós que nós mesmo ainda não vimos. Ele, quando viu Moisés como libertou o hebreu e matou o egípcio, ele falou: ele mata tipo o nosso líder, né? Mas ele matou o egípcio, parece o nosso líder. Mas já não é. Só que a liderança não depende da tua aprovação. Se lá já aprovou, Nilo. Esse Moisés que você rejeita é o Moisés que sobreviveu sobre as águas, por isso o nome dele é tirado das águas. Então você precisa entender que a libertação na tua vida, ela chega quando você aceita o líder para lhe libertar. Pastor Miles Monroe dizia: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Por enquanto você não me vê como pessoa espiritual, você não vai receber nada espiritual de mim. Faz sentido? Não, eu vou repetir isso para muitos. Por enquanto você não olhar para mim como um pastor, como alguém espiritual, você não vai receber nada espiritual de mim. O que é material você recebe, mas o que é espiritual você não pega. É bíblico. Jesus chegou em Nazaré e olharam como filho da Maria. Esse não é o filho da Maria, é em Marcos 6. E a Bíblia vai dizer que Jesus fez ali poucos milagres, porque o povo foi incrédulo, olhou para ele só como filho de Maria, mas não olhou para ele como Cristo. Amado, para de olhar a embalagem. Olha a liderança que Deus deu para essa pessoa que está liderando você. Eu já contei aqui a experiência que eu tive aqui umas semanas atrás. E essa mesma experiência eu tive na rádio. Eu fazia o programa da rádio lá da igreja, no Lubango. E uma vez uma senhora me ouviu e disse: eu preciso falar com o pastor Isaac. Pastor Isaac está onde? O programa tinha acabado. Eu falei: estou aqui na rádio. Ela disse: pode me esperar aí, eu estou aqui perto. E a senhora veio de carro, ligou para mim, eu atendi. E quando eu ia sair da rádio, a senhora ficou olhando para mim. E aí
Eu olhar procurando, olho para a senhora, achava que não é. Depois ela liga meu telefone, chama, eu falei, a senhora está ligando para mim? Ela disse, afinal é você o pastor Isaac? É você, assim? Eu pensei que era um mais velho gordo, careca, porque com essa tua voz aí, os pais pensam que é o mais velho, mas é você afinal que está aí a gritar na rádio. Aí foi sentar, conversou comigo um pouquinho no carro dela, aí conversamos. 30 minutos depois da conversa que ela disse, agora acredito que você é o pastor Isaac pelas coisas que disseste. Porque as pessoas nos avaliam pelo carro que andamos, a casa que moramos e a roupa que vestimos, e não pela liderança que temos. A libertação começa na tua vida quando você aceita o líder que Deus colocou na sua vida. Amém? O dia que você não me vê mais como homem de Deus é um sinal que você tem que mudar de igreja. Porque tudo que eu pregar aqui vai ser motivo de murmuração lá atrás. Amém, irmãos? A Bíblia diz para eu encerrar o meu sermão: crede no Senhor, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar nos seus profetas. E tem coisas que Deus só fará na tua vida através de alguém. Por enquanto você não honrar esse alguém, não reconhecer a autoridade desse alguém, você não vai receber nada desse alguém. Você está entendendo essa palavra? Por isso perceba, quer ter um 2021 livre, liberto de todas as opressões, não olhe para o seu passado, olhe para o futuro que Deus está lhe prometendo hoje. Não guie a tua vida com base nos teus lodebares, confia no Deus do milagre. Alguém está comigo? Diz amém. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Coloca de pé e vamos orar.